Olá, cartoleiros e cartoleiras. E aí, gente, como vocês foram nessa rodada? Deu aquela baita mitada? Foram mais ou menos, ou infelizmente, aquela palavra que ninguém gosta de ver. Deu zica, não fica assim não. Que a rodada número 1 já tá no passado, agora vamos aqui escalar o nosso time para a rodada número 2, a nossa escalação prévia. Vamos embora, mas antes de mais nada, na rodada de número 1, gente, o Akira do Cartola teve uma pontuação de 78,21. A média dos cartoleiros foi de 63,65. E vamos aqui a mais detalhes aqui. O nosso patrimônio, gente. Elevamos o nosso patrimônio em 18,06. A média do cartoleiros foi de 106,51. E o nosso patrimônio aqui ficou em 118,06. Gente, para a primeira rodada foi bom demais, né? Vamos embora, gente. Aqui, né, gente? O nosso maior pontuador foi o Bruninho. E a nossa decepção, né, gente, que não segurou o SG, foi o Bruno Mendes. Mas vamos embora, gente, sem choro. Vamos lá. Vamos aqui escalar meu time. Olha aqui, gente, fazer substituições aqui, né? Vamos lá. Substituir jogadores. Tá meio lentinho. Vamos aqui, gente, sem enrolar nada. Vender todo mundo. Vender todo mundo. Vamos embora, gente, daqui as nossas dicas posição por posição. Vamos embora. Vamos lá, gente, começar aqui pelo gol, gente. Vamos lá, começando pelo gol. Gente, ainda não, né? Muito goleiro bom aqui, mas vamos embora, gente. Vamos embora. Que ainda nessas primeiras rodadas aqui, né, a gente tem que pontuar e valorizar também. Então, vamos lá. Gente, o meu goleiro, né? O meu best of the best, pontuou super bem. Na última, fez 9 pontos, gente. O Adriel, indiquei para vocês aí. E, gente, e o Lucas Perry, que apesar de não segurar o SG, também fez uma boa pontuação, hein? Fez 5 pontos. E, gente, para essa rodada, eles continuam sendo a minha indicação para vocês de best of the best. Gente, o Adriel, porque tá jogando aí, vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tá tão bem assim, né? A gente perdeu pro Corinthians por 2-1. Então, assim, acho muito favorável, mesmo jogando fora de casa, o Adriel para essa rodada. Mas a gente fica a dica para vocês de best of the best. Gente, estou na dúvida entre os dois, tá? Igualmente com o Lucas Pérez, gente, que vai jogar, né, contra o Bahia, que perdeu ali na sua estreia ali para o Bragantino. Então, assim, é um jogo fora de casa, mas o Botafogo também não vem tão bem assim, mas a gente acha muito válido o Lucas Pérez, mesmo que não perca o SG, pode fazer algumas defesas aí, mas eu acho aqui que dá para segurar o SG, gente. Então, assim, minha indicação para vocês de best of the best ainda continua sendo, né, resquício da primeira rodada, o Adriel e o Lucas Pérez. Que mais dica aqui para vocês, gente, de repente aqui, esteja faltando algum goleiro aqui. Gente, difícil, hein, gente, olha aqui. Tem o Lucão de novo, né? A gente vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. O Cuiabá joga muito forte jogando em casa, mas acho que de repente uma apostinha que seria interessante, tá bom, gente? Na última votação perdeu o SG, fez 2 pontos, acho interessante aqui. Gente, o próprio Everson, que eu não indiquei no meu primeiro vídeo na prévia e não indiquei no meu time oficial, mas acho interessante contra um Santos jogando em casa, mas sem Marcos Leonardo, gente. Acho interessante esse confronto aqui, com uma pitada de risco, tá bom, gente? Então, assim, acho interessante. Rafael, não sei, gente, talvez para aposta, tá bom? Mas ainda fico ali entre o Lucas Perry e o Adriel. E, gente, o meu goleiro, mais uma vez, vamos lá, vai ser o Adriel. Vamos lá, gente, sem enrolação aqui pro nosso time aqui. Vamos começar com os nossos laterais? Ah, gente, muito... Gente, Ayrton Lucas, hein? Tá demais. Olha, na última fiz 15 pontos, olha... É o choro, né, gente? Queria ter ido com ele. Gente, na reserva, sei que muitos estavam, né? João Pedro arrasou também, né, gente? 15,70. Desculpa, 15,40 na última. Tava na minha reserva. Ah, gente. Fazer o quê? Faz parte, né, gente? Mas vamos lá, gente. Elivan, quem você indicaria? Olha, gente, precisa de muito para valorizar aqui. O Ayrton Lucas, vou ficar de fora. Vou ficar de fora aqui por enquanto. Deve precisar de muito. Mas acho interessante. O cara é ofensivo, né? Mais jogo contra o Internacional joga fechadinho, né? A gente não é contra o Coritiba, é contra o Internacional, que tem aquele jogo fechadinho ali do Mano Menezes. Gente, o João Pedro eu acho interessante, tá bom, gente? Olha, contra o Cruzeiro, pode segurar um SG aqui. Acho que fica dica pra vocês sim, de Best of the Best. Gente, tanto ele como Samuel Xavier eu acharia interessantíssimo. Gente, que o Fluminense, né, gente, depois da golada que deu no Flamengo, tá só goleando aí. 4-0, 3-0, 3-0 de novo, olha. Samuel é uma baita dica, assim, gente. Vamos lá. Quem mais dica aqui de lateral aqui? Gente, René, né? A gente pensando em desarme, acho interessante aqui. Deixa eu ver aqui quem mais, gente, de lateral. Juninho Capixaba, gente, olha, não foi tão bem esse último. Fez 1,50, mas é interessante. Mas, gente, olha aqui. Falando pra você
pensando em SG, pensando em ganhar cartoleta, gente, Alexander é uma baita dica, gente, de best of the best. E, gente, vai ser meu lateral, vai ser sim Alexander. Gosto muito, gente, assim como o Marco Rocha, né, gente, que mesmo perdendo o SG, fez bastante desarmes. Fez 4,70, interessante, mas gente, esse Vasco aí, não sei não esse Vasco aí, hein? Mas é interessantíssimo sempre o Marcos Rocha, né, gente? Fica a dica pra vocês também. Deixa eu ver aqui quem mais a gente indicaria pra vocês. De laterais aqui, gente, tá meio difícil. Gente, Dodô, voltando a dizer pra vocês, um Santos e Marco Leonardo não tem muito ofensivo. Temos ali o Bruno Mezenga, né, que já estreou. Mas eu acharia interessante o Dodô, gente, olha. Interessantíssimo. Gosto do Dodô pra essa rodada. Fica a dica pra vocês também, gente. Deixa eu ver aqui quem mais indicaria pra vocês. Matheus Fernandes, né, gente? Interessante para desarme aqui contra o Bragantino. Mas o Bragantino não tem jogo 0x0, né, gente? Mas acho interessante. Cuiabá é forte em casa. Fica a dica para vocês também o Marcos Alexandre, gente. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Ah, gente, o Rubens não está provável, né, gente? Gosto muito do Rubens. Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui se eu não vou mesmo de outro lateral, gente. Uma dobra. Deixa eu ver aqui, gente. Marcos Rocha, super interessante, né, gente? Mas, gente, eu vou de Dodô, tá bom? Vou de Dodô. A minha preferência é pelo Rubens, tá bom, gente? É pelo Rubens, mas acho interessante aqui. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Vamos lá. Vamos para nossa dupla de zaga agora, gente. Vamos lá. Gente, Maurício Lemos, né, gente? Olha, o cara mitou demais, gente. Gente, eu acho interessante dele aqui, né? Que ele fez gol, mas também pontuou super bem para desarme. Gente, vou fazer uma dobra, tá, gente? Contra o Santos, eu sei que o Atlético vai jogar fora de casa, mas aqui, gente, se ele não segurar o SG, pode ganhar pontuação para desarmes, já mostrou que é ofensivo, então vamos sim de Maurício Lemos, gente. Vamos lá de Maurício Lemos, nosso primeiro zagueiro. Deixa eu ver aqui, mas a gente indicaria para vocês também zagueiros do Fluminense, gente. Olha, possível SG aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais, gente. O próprio Kahneman acho interessante também. Gente, o Fabrício aqui, esse jogo pode ser até um 0x0. O Fabrício Bruno é ofensivo, gente, pode fazer gol contra o Internacional. Acho interessante, tá bom, gente? Fabrício Bruno fica de dica também. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Bruno Alves, interessante. Pode ser, gente, uma dobra aqui, tá bom? Acho interessante sim o Bruno Alves, ofensivo. Fica de dica também para vocês. Gente, Vitor Cuesta contra o Bahia, hein, gente? Super válido, gente. Super interessante, Vitor Cuesta. É interessante, gente, Vitor Cuesta, sim, gente. Gente, deixa eu ver aqui qual foi o valor do Maurício Lemos. 12. Rapaz, agora que eu vi o valor do homem, rapaz. 12 cartoletas. Subiu, hein, gente? Subiu, hein? Gente, eu vou vender ele, tá? Vou vender. Preço muito alto pra mim. Deixa eu ver aqui. Gemerson, interessante, né, gente? Gente, Vitor Cuesta aqui, olha. Mesmo sem segurar o SG 4,60 contra o Bahia. Fica a dica pra vocês. Gente, o próprio Brits, olha aqui, gente. Muito bom, não segurou o SG 5,40, gente. Indico pra vocês também. Muito bom sim o Brits. Interessante contra o Coritiba, gente. Interessante. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Adrielson, interessante. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. De zagueiro. O Bruno, também interessante aqui do Grêmio. Pensando em SG. Gente do céu. Eu mudei aqui os meus planos, tá? A gente não tinha visto ali. E acabei alterando meus planos aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Olha o Brits, interessante, gente. Vitor Cuesta. É o preço do Lemos que ficou muito alto, gente. Muito alto. Não quero perder cartoletas. Gente, eu vou fazer uma aposta aqui que não segurou o SG, jogou super bem e é ofensiva. Eu vou de Vitor Cuesta, tá bom, gente? Vamos lá de Vitor Cuesta para essa rodada aqui. Vamos lá, nós escolhemos o segundo zagueiro agora. Gente, o segundo zagueiro, eu queria ir com o Maurício Lemos. Nino, pensando em um SG, né, gente? Interessante. O próprio Fabrício Bruno. Gemerson, gente. Talvez eu vá com o Gemerson. Ou o Brits. Olha a dúvida que eu estou entre o Brits e o Gemerson. Pensando aqui mais um SG, gente. Mas eu gosto do Brits, olha. Contra o Curitiba. Curitiba é forte em casa, gente. Fiquei na dúvida aqui, hein. Fiquei na dúvida entre o Brits, que é ofensivo. Tá interessante, gente. Gemerson. Gente, eu vou de Brits, tá? Gosto do Brits. Mesmo jogando fora de casa, gosto sim.
Vamos lá, gente, sem enrolação, né, gente, pro nosso meio de campo agora. Vamos lá, gente. Ah, meus garotos. Gente, Eduardo precisa caro, mas eu acho interessante o Eduardo, a gente, para esse confronto contra o Bahia. Interessantíssimo, Eduardo. Fica a dica para vocês, tá bom, gente? O Eduardo, assim como o Arias, gente. Olha, o Fluminense, né? Não tá pra brincadeira. Fica interessante. Dica para vocês também, o Arias. Vamos lá, Bitelo, né, gente? Olha na última, super interessante. 8,40, interessante, gente, o Bitelo. Fica a dica pra vocês também. Gente, gosto. Elivan, quero fazer um diferenciado aqui. André, acho super válido pra essa rodada, gente. Super válido o André. Fica a dica pra vocês também, o André. Gente, eu falei no meu vídeo que eu tava na dúvida entre o Bruninho e o Matheus Fernandes. Até fazer uma dobra. Até fez uma dobra com o Matheus Fernandes, gente. O cara desarma muito, né, gente? Nossa senhora. Fica a dica pra vocês também, gente. Matheus Fernandes. Gente, ainda não escolhi nenhum meia meu, né, gente? Vamos lá. Gerson jogou bem no último. Carlos de Pena, né, gente? Gente, vou continuar. Vamos, sem medo de ser feliz. Cristaldo de novo. A média 5,70. Gente, tá demais, homem. Vamos sim de Cristaldo. Poucas cartoletas. Patrick, acho interessante, gente. Olha. Mais uma vez o Santos não vai ter o Marcos Leonardo, né? Soteldo foi expulso também. Não tem Soteldo que estava voltando. Gente, muito interessante o Patrick. Fica a dica pra vocês também, gente. Fiquei na dúvida aqui entre o Patrick também, tá? Interessante demais, gente. Gente, Marlon Freitas, né? Já fez boas pontuações no campeonato passado. Acho interessante o Marlon Freitas contra o Bahia, gente. Olha, fica a dica pra vocês, hein? Dar uma diferenciada aqui, acho interessantíssimo. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, Juninho. O próprio Rogério Ceni já falou que o time dele praticamente vai sem atacante. Tá muito fragilizado aqui o São Paulo, mesmo jogando em casa, é super forte jogando em casa. Mas, gente, Juninho é ofensivo, na última fez 2,70. Com uma aposta, acho super válido. A gente fica a dica pra vocês de best das best do Juninho, gente. Vamos lá, gente, quem mais aqui indicaria pra vocês? Gabriel Menino decepcionou muita gente, né, gente? Pelo amor de Deus. Pochetinho, interessante, gente, interessante. Caleb, gente, gosto do Caleb. Olha a média dele, 4,70, gente, gosto do Caleb. Uma das maiores contratações do Fortaleza, né, gente? Acho super interessante o Caleb, gente. Gente, gosta do Caleb para essa rodada. Vamos lá, gente. Agora, gente, para meia, né? Vila Sante, gente, para desarme é interessante. Olha, o Adson tá disponível. Deixa eu ver aqui, gente. Olha, fiquei na dúvida, hein? Fiquei bem na dúvida, gente. Entre os meias aqui. Pensando em custo-benefício. Ainda pensando em não perder cartoletas, em se enganar. A gente tem aqui o Patrick. Ah, e o Marlon, gente. Não podendo ir com o Eduardo. O Marlon, poxa, fazer boas pontuações. Gosto sim. Agora, fiquei com uma dúvida entre o Patrick, Marlon e o Juninho, gente. Fiquei na dúvida entre essas crianças. Pochetinho, gente. Caleb, né, gente? Uma apostinha. Gente, eu vou de Caleb, tá? Gosto muito do Caleb pra essa rodada. E aqui, Marlon Freitas. Gente, vou de Juninho, tá? Pra não enrolar o vídeo, eu acho interessante esse trio aqui, tá bom, gente? Vamos lá pro nosso ataque, gente. Só arrumar aqui rapidinho. Vamos pro nosso ataque agora. Gente, pro nosso ataque. Gente, Cano marcando gol, né? O cara tá demais, gente. Olha na última, 8,80. Super indico sim pra essa rodada. O Atlético Paranaense deve jogar fechadinho, mas o Fluminense tá demais, né, gente? Tá demais. Super indico assim também, né, gente? Como indiquei no último vídeo. Agora com o novo técnico, com o Sampaoli, o Gabriel, o Pedro. Super indico, gente. É um jogo complicado contra o Inter. O Inter não é o Coritiba. Mas acho válido sim, gente. Dudu, gente, olha, fez uma boa pontuação. Fez 8,50 contra o Vasco. O Dudu é habilidoso. Acho interessante, gente. Gosto sim do Dudu. O próprio Luiz Soares, que perdeu um pênalti, a gente tem que estar capitão com ele, meu Deus do céu, mas faz parte. Acho interessante, tá bom, gente? Dudu, Luiz Soares, Roger Guedes marcou, muito interessante contra o Goiás, gente. Interessante, assim como o Tiquinho Soares contra o Bahia, gente. Super válido, tá bom? E aqui o meu Hulk, meu capitão, gente, sem enrolação, tá bom? Vamos sim de Hulk. Foi o meu primeiro atacante, sim. Vamos lá, gente. Vamos escolher o segundo agora aqui. Gente do céu, e agora? Vamos aqui. Gente, Gabriel Peck, né? Mitou. Gente do céu, 19,60. Gente, quanto é contra o Palmeiras? Mas, gente, esse Vasco aqui, hein? Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho no Vasco.
Quem mais indicarei aqui para vocês, gente? Gente, José Lopes, não fui com ele nem na reserva. Que decepção, gente, mas acho válido essa rodada, hein? Tá fazendo gol, moleque, tá fazendo gol. Super indico sim para vocês. Gente, Vitor Jacaré faz muito desarme, acho super válido o Vitor Jacaré. É contra o Botafogo, como eu já falei, ganhou o São Paulo, mas também não tá vindo tão bem assim. O Bahia vai jogar em casa, gente, tem toda aquela força da sua torcida, acho válido. Ele joga ali mais para desarme, mas pode realmente fazer uma assistência, pode fazer um gol, né? A gente acha interessante sim. Então o Vitor Jacaré tem uma boa possibilidade aqui. Ele é um atacante que desarma, gente. Então assim, pode desarmar, fazer uma boa pontuação, pode fazer gol, pode dar assistência. Acho válido sim, gente, o Vitor Jacaré. Tô com um zagueiro ali, né, com o Vitor Cuesta. Mas o Vitor Cuesta faz desarme, pode fazer gol, é um zagueiro ofensivo. Gente, Vitor Jacaré, fica a dica pra vocês, de best of the best. Gente, mas como eu disse, que o Santos não vem tão bem assim, gente, Paulinho joga bem, né, gente? Essa dupla com o Hulk aí vai estar de novo no meu time, gente. Vamos lá. Sem medo de ser feliz com o Paulinho. Gente, Hendrick saiu a zica, né? A gente tá fazendo gol. Gosto dessa rodada assim também. Fica pra vocês também. Gente, Aleph Manga jogando em casa é ofensivo. Eu acho que vale uma aposta no Aleph Manga sim, gente. Gosto do Aleph Manga. Gente, aqui, olha, não foi muito bem no último jogo. Mas eu gosto do Pedro Henrique, gente. Não sei como vai ser esse Flamengo agora, com o novo técnico, o Inter, não sei, gente. Mas acho uma aposta interessante aqui, tá bom, gente? Vitor Roque tá em choque, olha, mas arriscado, né, gente? Arriscado. Mas o moleque é habilidoso, acho interessante sim como uma aposta, tá bom, gente? Vamos lá. Luceiro também acho interessante, não pontuou bem na última, mas acho interessante também. Gente, aqui, olha. Vitor Jacaré, já valeu pra vocês, e tem o Biel, né? Que é habilidoso, não jogou no último jogo. Gente, gosto do Biel, que ele é habilidoso, gente, jogando em casa, acho válido, acho super interessante sim, gente. Ele vai, não vou com zagueiro, não vou com lateral, não vou com goleiro do Botafogo. Gente, Vitor Jacaré é interessantíssimo e o Biel também, tá bom? Ou você pode fazer isso, né? E com os dois. Como já teve no ano passado, assim, a gente ficou em dúvida entre o jogador e outros dois mitaram. Acho interessante sim. Gente, Keno, olha, o Keno tá aqui, gosto do Keno também. Para esse confronto, gente. Fica a dica para vocês também. Interessantíssimo, Keno. Vamos ver se não escapou ninguém aqui, gente. Eu acho que não. Rapaz, eu acho que não. E aí, gente? O meu terceiro atacante, quem vai ser, gente? Olha, não tinha um jogador que eu pensei que poderia ter aqui, gente. Rapaz, e agora? Eu queria um atacante do Fluminense, sem ser o Keno, mas o Keno eu acho interessante também, gente. Mas eu queria, por exemplo, o Lele, o próprio John Kennedy. Eu queria um deles, gente. Acho que eles não estão nem na dúvida. E agora a gente joga contra o próprio Patrimônio, né? Colocar o Biel. Gente, tô bem na dúvida agora aqui. Gente do céu. José Lopes, gente, interessante. O Jacaré. Vitor Jacaré. Gente, fiquei na dúvida aqui entre dois jogadores. Porque o Vitor Jacaré não pode fazer gol, mas desarma muito, gente. Interessantíssimo pra pontuar. Olha, na última fez 10,40, gente. Ser sincero, vocês, estou na dúvida entre ambos, gente. Entre ambos. Aqui eu vou jogar contra o Patrimônio. Tem um zagueiro do Botafogo. E o Hendrick, né, gente? Também muito interessante. Gente, fiquei na dúvida aqui. Fiquei muito na dúvida aqui em qual jogador eu vou jogar. Gente do céu. José Lopes, Hendrick e Vitor Jacaré e o Biel ainda, gente. Gosto de ambos, gente. E agora? Rapaz, que dúvida cruel, que dúvida cruel. José Lopes está marcando o gol, tem que ficar esperto com o garoto contra esse Vasco, bom Vasco. Gente do céu, e agora? Vitor Jacaré contra o Patrimônio, Hendrick. Rapaz do céu, que dúvida cruel. Olha, gente do céu, fiquei na dúvida muito aqui. Gente, eu vou de José Lopes. Fiquei muito na dúvida, sim, com certeza. Vamos escolher o nosso técnico aqui, gente. Fernando Diniz está demais, gente. Olha essa metada aqui, 10,39. Super indico para vocês. Agora, gente, meu técnico aqui tá difícil, hein, gente. Luiz Castro contra o Bahia, interessante. Paulo Turra, não. Fernando Lázaro contra o Goiás, né, gente? Interessantíssimo por cartoletas.
Elivan, quem você indica? Gente, se você... Olha, Fernando Diniz, não tem o que falar. Fernando Diniz, super indico pra vocês. Tá bom, gente? Abel Ferreira, super indico pra vocês. Não tem o que falar do Abel. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Gente, o Eduardo Cudê, né? Acho interessante aqui do Atlético, gente. Olha, contra o Santos. Interessantíssimo, gente. Indico pra vocês também. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Fernando Lázaro jogando fora de casa. O Corinthians não é muito forte jogando fora de casa. Mas é interessante, gente. Fernando Lázaro, sim. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, Wagner Mancini pode surpreender, hein? Olha essa dica aí, gente. Wagner Mancini contra, né, um São Paulo que talvez nem vá com um atacante. E o Wagner Mancini sabe montar o time. Tem um time bom. Acho interessante o Wagner Mancini, gente. Olha, fiquei na dúvida aqui, hein? Wagner Mancini e o técnico aqui. E o Eduardo aqui, gente, do Atlético Paranaense. Fiquei na dúvida entre esses dois técnicos aqui, gente. Wagner Mancini. Bem na dúvida, hein, gente. Até o próprio Vojvoda do Fortaleza acho interessante, gente. Mas os meus que eu fiquei na dúvida, pesando cartoletas, né? E não perder cartoletas e o valor, achei interessante os dois. Wagner Mancini, gente, contra o São Paulo. Gente, eu vou aqui com o Eduardo, tá bom? O técnico do Atlético. Vamos lá, gente, pra mim não me esquecer aqui dos meus reservas aqui. Vamos pelo gol. Vou repetir, sim, vou de Lucas Perry. Gosto dele pra essa rodada. Gente, agora aqui, gente de laterais. Olha, Andrés Hurtado, gente. Passou batido. Gosto de Andrés Hurtado, hein? Ofensivo. Gosto. Gente, Rodrigo. Puma Rodrigues. Gente, interessante ele, hein, gente? Gosto dele. E agora, gente, de lateral aqui, Andrés Hurtado, eu gosto. Varela, interessante. Matheus Alexandre, pensando em desarme. Não foi também no último, né, gente? No último jogo. O próprio Marlon do América Mineiro, acho interessante, gente. E agora, rapaz? De laterais, Nino Paraíba, eu gosto do Nino Paraíba também. Gente do céu. Eu vou aqui com o Mateuzinho, tá bom, gente? Do Cuiabá. Mateuzinho do Cuiabá. Vamos lá para não enrolar o vídeo. De zagueiro. E alguma Marcelo Benevenuto é ofensivo, gente. Eu gosto dele. Temos o Gil. Interessante. O Adrielson, interessante também. Marlon. Gente do céu. Olha só. Gente, eu vou aqui com o Bruno, tá bom? Do Grêmio na minha reserva aqui. Não vi muitos zagueiros interessantes. Vamos aqui para os meias aqui. Gente, meia tem bastante, né, gente? De meia aqui, gente... Deixa eu ver aqui. Rapaz, não tem muita coisa boa aqui não, hein? Gente, eu vou de... Deixa eu ver o Vila Santos aqui, se não tem mais ninguém aqui. Interessante. Gente, o próprio Adson acho interessante também, que joga ali ofensivo, né, gente? Vila Santos. Gente, eu vou colocar um ofensivo, tá? Vou de Adson. Aqui na minha reserva. Vamos aqui, nosso atacante agora aqui, gente. Ataque, Hendrick, bem na dúvida. Vamos sim de Hendrick. Prontinho meus reservas aqui, gente. Agora, para surpresa de todos, quem vai ser meu... meu capitão? Vamos sim, gente. Mais uma vez, vamos de Hulk. Confirmar aqui a escalação. Prontinho, gente. Agora eu vou revisar meu time com vocês rapidinho, gente. No gol, nós vamos mais uma vez de Adriel. Na lateral de Alexander. Na outra lateral de Dodô. Minha preferência aqui é pelo Rubens. Mas vamos embora. Na zaga nós vamos de Vitor Cuesta. Muito ofensivo. De Brits, gente. Fechando ali a nossa dupla de zaga. No meio de campo nós vamos mais uma vez com Cristaldo. Caleb. Acho interessantíssimo o Caleb. Juninho como uma aposta. No nosso trio ofensivo de atacantes nós vamos com José Lopes. Paulinho. E o nosso, mais uma vez, capitão e terceiro atacante, Hulk, gente. Vamos avisar aqui com vocês os meus zagueiros, meus reservas, né, gente? Na reserva no gol, nós vamos de Lucas Perry. Na lateral de Mateuzinho. Na zaga de Bruno. No meio de Adson. E no ataque, Hendrick, gente. Prontinho. Esse aqui é o meu time, minha escalação prévia, tá bom? Espero muito ter ajudado você que estava com dúvida entre um jogador ou outro, tá bom? E vou te pedir um baita favor. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like, você sabe que ajuda muito, tá bom? E deixa aqui nos comentários
Se você tem alguma dúvida, se gostou da nossa escalação, quem você trocaria e qual a sua escalação, tá bom? Obrigado pela companhia, quebra tudo, até a próxima e tchau!